Acorda, Sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Eu sou o Rodrigo Oliveira, esse é o nosso Acorda Sucupira do dia 18 de agosto de 2025, segunda-feira, né? Segunda-feira de uma semana que promete muitas decisões importantes. Decisões não, né? Mas provavelmente algumas decisões e algumas falas importantes que podem levar a gente aí por novos caminhos e uma semana que começa num tom mais otimista, né? Em função basicamente dessa conversa aí para encerrar a guerra entre Ucrânia e Rússia, né? Depois que a Rússia invadiu a Ucrânia. Mas antes de falar disso, eu quero começar com o nosso Brasilzão de meu Deus, que no fim de semana teve uma notícia que eu acho que é uma notícia boa, né? Eu acho que, né, será que o brasileiro finalmente acordou? Será que o brasileiro finalmente está vendo, né, quem são os algozes do povo? E aí saiu uma pesquisa no Datafolha perguntando aos brasileiros quem eles achavam que eram os culpados ou quem eles achavam que é o culpado pelas tarifas e pelo mau humor dos Estados Unidos com o Brasil. E 35% dos brasileiros disseram Lula, 22% Bolsonaro e 17% Eduardo Bolsonaro. Então, se você somar aí família Bolsonaro versus Lula, 35% acham que é o Lula, 39% acham que é o Bolsonaro. 74% então das pessoas acreditam que entre a família Bolsonaro e Lula são os principais culpados, né? Eu espero que a gente tenha em algum momento uma pesquisa que indique que a gente possa colocar os dois, né? De quem é a culpa? É do Bolsonaro e do Lula, né? Talvez isso faça finalmente as pessoas acordarem para o que está acontecendo no nosso país e a gente sair desse lamaçal, dessa idiotice que a gente tem vivido aí nos últimos anos, né? Bom, dado este dado muito profícuo, muito alvissareiro, como gostaria de dizer o nosso querido Dorico Paraguaçu, vamos ao que interessa no que diz respeito à nossa economia, ao nosso mercado financeiro, né? Na sexta-feira saiu a PNAD mostrou aí o menor nível de desemprego na série histórica, 5,8% de desemprego no segundo trimestre contra 7% do primeiro trimestre, como eu disse, o menor desemprego da história da série, né? E isso veio junto com outros dados importantes e outras motivações aí importantes para a gente olhar para os juros, né? Embora a PNAD indique que o mercado de trabalho está aquecido, né? Indicando que você precisa de juros mais altos por mais tempo, e o Banco Central tem dito com uma certa frequência de que essa parte do mercado de trabalho tem preocupado, a inflação, por outro lado, tem sido revisada aí pelos bancos, pelos economistas, pelos analistas para baixo já há algumas semanas, né? O Itaú agora revisou o número deles de 5,2% para 5,1% e o câmbio também de 5,65 para 5,50 no final desse ano. O Santander também revisou o IPCA de 5% para 4,9% esse ano. E isso tudo põe uma pressãozinha aí para o Banco Central brasileiro dar um alíviozinho nos juros, né? Se não em janeiro, quiçá em dezembro deste ano, né? Ou janeiro do ano que vem. As apostas ainda estão mais precificadas ali em janeiro, né? Já foram março, passaram para janeiro e tem uma forcinha aí que o mercado está tentando fazer para que seja em dezembro. O mercado de trabalho atrapalha um pouco dessa previsão, porque ainda mostra o desemprego muito baixo e um mercado de trabalho aquecido, mas a inflação
tem mostrado sinais aí de arrefecimento, né? É claro que o Banco Central tem que sopesar tudo isso para ver o que acontece. E muito dessa expectativa de corte mais rápido tem a ver não só com os Estados Unidos, né? E o corte de juros por lá, que deve começar no mês que vem, em setembro, mas também, e o que leva também a um dólar um pouco mais fraco, né? O dólar caindo aí contra praticamente todas as economias do mundo, todas as moedas. O índice DXY, que é aquele que mede a força do dólar contra as principais moedas do mundo, está caindo quase 10% nesse ano. O dólar contra o real está caindo mais de 10%, está caindo 12, qualquer coisa, 12,68 no número que eu tenho aqui. E isso, obviamente, ajuda nessas previsões de inflação. Então, conforme o dólar vai caindo, e muita gente agora olhando para o dólar, até furando aí essa barreira de 5,40, já bateu 5,39, tá pensando nisso, muita gente olhando agora para o dólar a 5,30 nas próximas semanas, no próximo mês, né? Bom, tudo isso pode ajudar, e o que pode ajudar também é o nosso querido Donald Trump, que se reúne hoje com diversos líderes europeus e com o Volodymyr Zelensky da Ucrânia para discutir aí o cessar-fogo, um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia. O Valor Econômico de hoje traz uma matéria dizendo que o Volodymyr Zelensky já teria aceitado ceder parte de algum território da Ucrânia. Isso parece que foi um dos pedidos do Putin para encerrar a guerra, isso deve permear aí essas discussões, mas parece que está todo mundo indo para esse encontro em Washington hoje, bastante otimista, né? O petróleo cai um pouquinho essa manhã, nada muito forte, agora inclusive já está subindo 0,09%, o petróleo está em ritmo de espera, né? Lembrando que o petróleo Brent, né, o tipo Brent, já caiu mais de 12% esse ano, trazendo aí o barril para casa dos $66, né? Chegou a bater 65 e muita gente olhando para o barril de petróleo para 65. Isso, obviamente, impacta o resultado da Petrobras, né? Como a gente já falou aqui outras vezes, né? A receita, o lucro da Petrobras, a receita principalmente, é função, né, da produção vezes o preço. Então, se a produção continuar onde está e o preço cair, ela tem menos dinheiro, ela gera menos receita, né? Se a produção aumentar e o preço ficar parado, ela gera mais receita. Hoje ela está aumentando a produção e com algumas perspectivas positivas, como a abertura de exploração aí em novos campos, principalmente ali na margem equatorial, na foz do Rio Amazonas, mas o preço está caindo, e isso por enquanto, está atrapalhando aí um pouquinho os resultados da Petrobras. E aí, muita gente fala sobre ingerência governamental, etc. e tal, e aí não tem como não conversar, não falar sobre o Banco do Brasil, que na sexta-feira passada, teve a repercussão do balanço, um balanço péssimo, mas a ação subiu aí 4%. E você diz, mas Rodrigo, você falou que ia desabar. Então, eu tinha certeza que ia desabar, porque o resultado veio muito pior do que o pior que o pessoal tinha imaginado. Mas eis que a ação subiu. Bom, a gente vai procurar explicação, né, para esse tipo de evento. E aí eu tenho que dar o disclaimer de que a gente não sabe, né? A gente tenta achar uma explicação que caiba no que aconteceu. Eu ouvi duas que eu acho que fazem mais sentido. Uma é o fato de o free float, né, as ações do Banco do Brasil estarem aí, em sua maioria, entre estrangeiros, né, entre investidores estrangeiros e pessoas físicas, e que muita gente viu essa possível queda ou esse possível desalinhamento aí do balanço do banco, como uma oportunidade de compra, e resolveram comprar. E a outra, que é a explicação que eu prefiro, na verdade,
é que a gente teria tido aí um short squeeze, né? Muita gente vendida no papel, mas quando o papel começou a andar para o lado contrário, eles tiveram que refazer a posição, e aí quando você refaz a posição, você reforça o movimento de alta, né? Lembrando, quando você vende um ativo, normalmente você está vendendo um ativo que você não tem, né? E que você vai recomprar lá na frente por um preço mais barato para ver se você ganha dinheiro. Então você vende por 20 para recomprar lá por 18 e ganhar essa diferença, esses R$2 por ação. Quando você está vendido, tem chamada de margem, então se começa a aumentar o preço, a B3 começa a pedir que você deposite mais dinheiro para ter certeza que você vai conseguir recomprar, porque se você vendeu a 20 e o negócio foi a 22, aqueles 2 que você achava que ia ganhar, você vai ter que pagar. E aí, para não ter muito prejuízo, as pessoas acabam encerrando a posição. Para encerrar, elas compram a ação. E aí, quando compra a ação, o preço sobe. E quanto mais gente vai fazendo isso, mais o preço sobe, forçando mais gente que está vendida a comprar, e assim vai. E esse é o famoso short squeeze. Beleza? Então, esse é um cenário mais lembrando aí da sexta-feira e tudo mais que a gente tem de expectativa para essa segunda-feira. Segunda-feira que tem fala pública do Haddad, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, às 9h30, num evento do Financial Times e Times Brasil CNBC. Também tem os dados do IGP-10, que deve apontar aí uma leve aceleração de 0,29 depois de uma desaceleração, de uma contração de menos 1,65% em julho, e o IBCBR, que é uma espécie de prévia do PIB, que deve apontar crescimento em junho de 0,05%, praticamente estabilidade, depois de encolher 0,74% em maio. Não esquecendo que essa semana também tem ata do FOMC na quarta-feira, que é o Copom norte-americano, e também tem Jackson Hole a semana toda, e na sexta-feira uma fala do Jerome Powell, que pode trazer um pouco mais de cor aí sobre a queda dos juros nos Estados Unidos. Beleza? Eu acho que é mais ou menos isso por agora, nesse começo de semana, e a gente se encontra amanhã na nossa live às 7h30 no YouTube. Beleza? Eu vejo vocês lá. Bons negócios a todos, boa semana a todos e força Sucupira! Acorda, Sucupira!